Vamos lá. Então, eu apresentarei um trabalho cujo propósito é aplicar ideias da teoria dos grupos de Lie à análise de dados. Esse trabalho, essa ideia, na verdade, foi uma ideia do Henrique Enes, começou há 2, 3 anos. Ele bateu a porta da minha sala para fazer uma tese de mestrado. O Henrique, ele é matemático, mas foi formado também na física. E na física, o grupo de Lie é uma noção muito importante, né? Então, queríamos explorar esse assunto e acho que descobrimos coisas bem legais. Estou muito feliz de apresentar esse trabalho. Então, de novo, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem me interromper, por favor. Eu queria que a gente começasse com um lembrete histórico. A noção de grupo de Lie, ela foi introduzida no final do século XIX. E interessante que antes que o próprio Lie definisse a noção de grupo de Lie, já existia uma ideia de grupo de Lie de uma forma intuitiva. E para entender isso, temos que ir para a Alemanha, em Erlangen. Tem um artigo do Felix Klein. Quer dizer, uma questão importante nessa época era entender as geometrias não euclidianas, entender esses espaços, caracterizar, comparar. E uma ideia para fazer esse estudo era tentar entender as simetrias desses espaços. E o que acontece é que o grupo de simetria de um espaço, digamos, um grupo de isometria, não é apenas um grupo, é também uma variedade. É exatamente isso, a noção de grupo de Lie. Um grupo, uma estrutura algébrica, que também é uma estrutura, uma variedade, uma estrutura geométrica. E ao juntar essas duas noções, surgem várias propriedades. Por exemplo, o Lie estudou, mostrou que existe, por exemplo, a noção de álgebra de Lie, que é uma coisa que introduzirei mais adiante. Então, isso teve consequências bem importantes na matemática, na física, mas o que eu quero destacar agora é o que os grupos de Lie podem fazer para a gente na análise de dados. Coloquei 3 exemplos aqui, que na verdade eu sou especialista de TDA, de análise topológica de dados. E no TDA, a gente sabe que certos conjuntos de dados exibem topologia interessante. Aqui eu coloquei um dos meus exemplos favoritos, que é o espaço de conformação da molécula de ciclooctano. Essa molécula ela tem 8 átomos de carbono e 16 de hidrogênio, e tem um espaço associado a essa molécula, que eu vou apresentar em mais detalhes depois, com espaço que ele representa todas as conformações, todas as configurações possíveis dessa molécula. E foi provado recentemente que esse espaço ele tem a topologia da união, é uma união de uma garrafa de Klein e uma esfera. Então, digamos que isso é análise topológica. Aí, baseado nisso, a gente poderia tentar ir além, analisar mais esse espaço, por exemplo, tentar detectar simetrias, entender as simetrias desse espaço. A gente pode fazer isso através das ações de grupo de Lie. Outro exemplo, na análise de imagem, aqui tem uma imagem de gorila,
uma imagem 2x2. Uma imagem nada mais é do que uma coleção de pixels, né? Se for uma imagem preto e branco, cada pixel tem valor entre 0 e 1. Ou seja, eu posso ver uma imagem como sendo um ponto, um vetor, um ponto, no espaço euclidiano, aqui, de dimensão ou número de pixels. Estou imergindo as imagens no espaço euclidiano. O que eu faço aqui, eu translado o gorila na direção horizontal e vertical. Imergindo isso, eu tenho uma nuvem de pontos nesse espaço euclidiano. E essa nuvem, na verdade, ela tem uma topologia bem específica. Ela é um touro. E mais do que ter a topologia de um touro, essa nuvem, ela vive numa representação do touro nesse espaço euclidiano. Então, entender essa imersão pode ajudar para problemas de análise de imagem. E, para terminar, não posso falar de aplicações de grupos de Lie sem falar do teorema muito importante de Neisser, né, que diz que sistemas dinâmicos hamiltonianos, que são sistemas que satisfazem essas equações, se existir uma ação invariante de um grupo de Lie sobre o hamiltoniano, então existe uma constante do movimento, ou seja, uma quantidade conservada. E físicos, eles adoram, né, essas quantidades conservadas. O que acontece é que, para para possibilitar todas essas análises, a gente tem que verificar primeiro se o conjunto de dados admite uma ação de grupo de Lie. É exatamente isso que o problema que consideramos nesse trabalho, que eu formulei aqui, mas eu acho que vai fazer mais sentido ao longo da palestra. A gente pode formular o problema dessa forma. O input vai ser uma nuvem de pontos no espaço euclidiano. E a gente quer estimar, detectar se essa nuvem não é uma amostra de uma órbita de representação de grupo de Lie. É como se fosse um problema de regressão, cujo modelo é órbitas de grupos de Lie. Eu vou focar em particular nesses três grupos: o círculo, SO2, o touro, T2, e o grupo ortogonal, SO3. O algoritmo quer fazer o seguinte: você dá uma nuvem de pontos e ele detecta órbitas subjacentes. Dessa forma, a gente consegue descrever a nuvem por meio de uma ação, de uma representação de grupo de Lie. Tá? Vai demorar um pouco antes que eu possa descrever o algoritmo mesmo, porque eu quero introduzir noções da teoria de grupos de Lie. Vou falar de noções básicas primeiro, vou falar da correspondência grupo de Lie, álgebra de Lie, e terminarei com uma descrição do algoritmo, e introduzir, assim, umas aplicações para a gente visualizar qual o interesse de tudo isso no âmbito da análise de dados. Então, para começar, a noção de grupo de Lie. Se vocês já conhecem tudo isso, tá. Eu vou falar o básico. Como eu falei, um grupo de Lie é um grupo que também é uma variedade suave. Essas duas noções, essas duas estruturas têm que ser compatíveis. E isso é feito pelo esse axioma aqui. O mapa de multiplicação e o mapa inverso, que vem da estrutura algébrica, devem ser mapas suaves, sem infinito. Aqui coloquei os exemplos mais famosos de grupos de Lie.
particular o grupo ortogonal. Todos esses exemplos aqui são, na verdade, subgrupos de matrizes. Então, é ainda mais fácil de analisar. O grupo ortogonal, ele é o conjunto de matrizes ortogonais, ou seja, matrizes cuja inversa é igual à transposta. E também vou estudar, em particular, o grupo especial ortogonal, que é o grupo de matrizes ortogonais de determinante positivo. Tá? O exemplo mais simples é SO2. SO2 ele é o conjunto de matrizes ortogonais 2 vezes 2 de determinante mais 1. A gente sabe que essas matrizes são as matrizes de rotação. Cosseno, seno, seno, cosseno. E essas matrizes, elas dependem de um parâmetro, que é o ângulo. E para entender melhor a estrutura de grupo, ao multiplicar duas matrizes de rotação, a gente obtém outra matriz de rotação, cujo ângulo é a soma dos dois, certo? Então, na verdade, SO2 nada mais é do que o círculo, esse parâmetro de ângulo, pela adição módulo 2π. O que a gente pode fazer também com grupos de Lie é tomar o produto. Por exemplo, duas cópias, o produto de duas cópias de SO2 dá o toro de dimensão 2. E podemos ver o toro de dimensão 2 como um subconjunto das matrizes 4 vezes 4, onde tem dois blocos que representam duas rotações com ângulo independente, né? Em um grupo de dimensão 2, uma variedade de dimensão 2. Segunda coisa que precisamos é a noção de representação. Escrevi a definição aqui. Dado um grupo de Lie, G, uma representação dele no Rn, no espaço euclidiano, é um morfismo de grupo do grupo de Lie para matrizes invertíveis de tamanho n vezes n. Então, o que significa isso? A gente representa, na verdade, imerge o grupo de Lie no grupo de matrizes. O que é bem prático, porque o grupo de Lie ele pode ser abstrato, nem pode ser imergido, e o grupo de matrizes a gente gosta muito, né? Em particular de um ponto de vista computacional. Então, vocês vão me dizer, tá, mas esses grupos aqui, eles já são subgrupos de matrizes. É verdade, e na verdade esses grupos de matrizes, eles já vêm com uma representação que eu chamo aqui de canônica, que ela é dada pela inclusão. Tá? Por exemplo, a representação canônica de SO2 no R2, nas matrizes 2 vezes 2, é dado por esse mapa aqui. Tá? Mas podemos considerar construir representações mais interessantes. Por exemplo, aqui, estou multiplicando o ângulo por um parâmetro que eu escolhi como 3 aqui. Então, na verdade, estou representando SO2 dando 3 voltas no plano. Tá? A gente pode misturar tudo isso e ir em dimensão maior. Aqui uma representação de SO2 no R4, que depende de 2 parâmetros aqui. Estou dando 2 voltas no primeiro plano, de R4, e 5 voltas no segundo plano. E, na verdade, todas as representações de SO2 têm essa forma. Tá. Primeiro eu preciso definir uma relação de equivalência entre representações. A gente fala que duas representações de um grupo
no mesmo Rn são equivalentes se existe uma matriz invertível tal que a segunda representação seja igual esqueci a palavra, a conjugação da primeira. É como se fosse equivalência de matrizes. Tá? Isso significa que as representações são iguais a menos de mudança de coordenadas. Como eu falei, tem um resultado de equivalência para as representações de SO2. Toda a representação de SO2 no espaço euclidiano R de dimensão par, aqui para simplificar, toda a representação é equivalente a uma representação dessa forma, onde tem blocos. Cada bloco é uma matriz de rotação que depende de um parâmetro. ω1, ω2 são as frequências. Por exemplo, essa representação aqui, ela é associada ao tuplo 2, 5. Tem um resultado semelhante para representações do toro, só que agora não são uplas de inteiros, de frequências, mas uma matriz, 2 vezes n. Isso funciona para toros de dimensão superior. Na verdade, tem resultados assim para todo o grupo de Lie. Aqui coloquei os mais simples. Eu não vou entrar nos pormenores algébricos dessa teoria, mas, digamos, tudo isso é feito por meio da noção de representação irredutível. E, para terminar, o protagonista dessa palestra é a noção de órbita. Digamos que tenhamos um grupo de Lie G e uma representação dele no espaço euclidiano. O que podemos fazer é escolher um ponto qualquer do espaço e deixar a representação agir nesse ponto. Porque uma representação, na verdade, é uma coleção de matrizes, né, invertível. Então, eu posso aplicar todas as matrizes a um ponto, e esse ponto vai percorrer uma trajetória que a gente chama de órbita. Vamos ver como que fica. Para o círculo, aqui escolhi a representação canônica. Eu quero conhecer a órbita do ponto 1, 0. Então, é apenas multiplicar esse ponto por todas as matrizes de rotação. Isso vai dar o conjunto de pontos da forma cosseno-seno. Ou seja, a órbita é um círculo. Um exemplo com essa representação aqui de frequência 2 e 5. A órbita desse ponto aqui, 1, 0, 1, 0, vai ser esse conjunto que vocês podem ver aqui na segunda imagem. É uma curva fechada. Tá? De maneira geral, as órbitas de SO2, elas têm essa cara. Tá? Podemos fazer a mesma coisa com o toro. Agora, o toro, uma representação dele depende de 2 parâmetros. Tem 2 dimensões. Por exemplo, a órbita desse ponto vai ser essa. E a gente tem essas órbitas, que são, na verdade, toros. Topologicamente, são toros. Aqui coloquei órbitas de SO3. Escrever a esfera aqui não era um pouco mais complicado nesse caso, é só para simplificar, que órbitas de SO3 podem ter dimensão 2 ou 3, depende. Mas fica assim. Tá. Coloquei uma aplicação já para ilustrar tudo isso. Espero que fosse claro. E essa primeira aplicação tem a ver com o problema de 3 corpos. Para introduzir esse problema, acho
mais simples mostrar uma imagem. O problema de 3 corpos é o seguinte. Vocês escolhem 3 pontos no plano, pode ser no espaço também, aqui é o plano, com uma velocidade inicial, e vocês deixam esses pontos, que são corpos massivos, interagirem sob a influência gravitacional mútua apenas. Então, em geral, esse sistema ele é caótico, tem esse tipo de trajetórias, mas tem condições iniciais bem específicas onde a trajetória dos pontos é periódica. Tem alguns exemplos aqui. É bem interessante porque foi no final do século XVIII, acho que foi Euler e Lagrange, que descobriram 2 órbitas periódicas, 2 trajetórias periódicas desse sistema, com uma fórmula explícita, em forma fechada, para a solução desse sistema. E desde então, nunca mais foi encontrado uma solução periódica explícita desse sistema. O que eu coloquei aqui são órbitas descobertas por Brooke, no final do século XX, que ele encontrou isso numericamente, fazendo simulações. Compartilhar de novo aqui. Tem um teorema de Poincaré que diz que, de maneira geral, não existe uma solução desse sistema de 3 corpos em forma fechada, em forma explícita. Porém, isso não significa que não existam soluções particulares, né? E, na verdade, quando eu ouvi essas órbitas de Brooke, pensei, caramba, isso parece muito uma órbita de SO2, como eu mostrei aqui. Então, eu quis verificar isso. O nosso algoritmo, que ainda não apresentei, ele faz exatamente isso. Você dá uma nuvem de pontos, ele tenta encontrar uma órbita de SO2 bem próxima à nuvem. Então, eu fiz o seguinte, gerei essas órbitas periódicas, vocês têm 3 trajetórias no R2, que eu vou concatenar para formar uma curva no R6. E nesse espaço R6, tem uma trajetória, que eu vejo como uma nuvem de pontos, eu aplico o algoritmo. Então, aqui tem o resultado, uma órbita periódica, aqui com 3 corpos, aqui em preto é a curva que eles fazem no R6, que eu chamo de trajetória total. Aí, para visualizar, projetei em dimensão 3, né? E aqui em roxo, o resultado do algoritmo seria a órbita de SO2 mais próxima à curva. Então, como eu expliquei, representações de SO2 dependem elas são classificadas por valores inteiros, as frequências. O algoritmo, ele encontrou as frequências ótimas, assim, 0, 1, 2. Ou seja, tem um plano onde não acontece nada, um plano onde a curva dá uma volta, e o último plano onde a curva dá 2 voltas. E para verificar, para medir a consistência desse resultado, calculei a distância de Hausdorff entre
a trajetória total do sistema e o que o algoritmo encontrou. Aí, nesse caso, o resultado não é bem convincente, né? A distância de Hausdorff é 0,2, e dá para ver que as curvas ficam afastadas, assim. Esse segundo exemplo, ele é mais surpreendente. Vocês podem ver que a representação de GSO2 que o algoritmo encontrou fica super, super próxima à trajetória do sistema. A distância de Hausdorff é 0,01. Agora fica a questão, né? Será que, na verdade, esse 0,01 vale zero, que é, na verdade, um erro numérico, e que a gente encontrou uma solução explícita do sistema? Ou será que é mesmo uma distância que as curvas são diferentes? Ainda estou estudando essa questão. Tem outros exemplos aqui. Rafael, a tua nuvem de pontos mora na primeira figura, é isso? A nuvem, na verdade, é essa, né? Não dá para ver, porque eu tirei muitos pontos. Uhum. Mas essa curva preta, ela é composta por pontos. Sim, mas você tem a ação do S2 nesse conjunto de pontos, você tem um algoritmo que obtém uma curva próxima a essa, que seria a real da ação, é isso? Fala de novo? Você tem uma ação de SO2 na tua nuvem de pontos. O que eu tenho é o algoritmo, ele encontrou uma representação de SO2 no R6. Então, encontrar uma representação de SO2 significa encontrar as frequências da representação e também a matriz a orientação. Aí o que eu faço é que eu gero uma órbita dessa representação em roxo e eu comparo as duas curvas. Ok, beleza. Entón, você o que minimiza é achar a representación óptima e a trayectoria óptima para esa representación, né? As dúas coisas no mesmo tempo. A gente gostaria de minimizar a distância entre as duas curvas, né? Isso. Só que o algoritmo ele não faz isso. Tá. Vou apresentar depois, mas ele trabalha ao nível da álgebra de Lie. Tá. Mas o que a gente quer, sim, minimizar essa distância. Ok. A gente espera. Então, foi isso para essa primeira aplicação. Para continuar, precisamos de ferramentas, e eu vou apresentar a noção de álgebra de Lie. Primeiro, vou falar de aplicação exponencial. Então, a gente considera um grupo de Lie. Tem um elemento privilegiado no grupo de Lie, que é o elemento identidade. E o que eu vou fazer é considerar o espaço tangente na identidade. Esse espaço tangente é esse T0 de G. E é comum usar a fonte gótica para denotar esse espaço tangente. Aqui um G gótico que corresponde ao grupo de Lie G. Então, a primeira coisa é que a gente tem uma noção de aplicação exponencial para grupos de Lie e uma aplicação que vai da álgebra de Lie. Esse espaço tangente, na verdade, é chamado de álgebra de Lie, mas eu vou falar disso no próximo slide. Uma aplicação exponencial que vai do espaço tangente para o grupo de Lie. É uma aplicação suave, e quando o grupo é conexo e compacto, é uma aplicação sobrejetória. Para quem gosta de geometria riemanniana, essa aplicação exponencial
de grupo de Lie nada mais é do que a aplicação exponencial de Riemann para uma certa estrutura riemanniana no grupo de Lie. E tem algo bem engraçado que acontece com grupos de Lie de matrizes, é que esse mapa exponencial, essa aplicação exponencial, é, de fato, a exponencial de matriz. Por exemplo, aqui temos isso 2. É um cálculo de geometria diferencial de ver que o espaço tangente na identidade é o conjunto de matrizes antissimétricas. Jorge levantou a mão. É o contrário aqui. Oi? Olha, não, é só uma questão boba sobre a notação, né? Na primeira linha você está colocando o elemento de identidade do grupo como sendo 0, né? Mas como você está trabalhando com coisas de matrizes, né? Então, eu acho que seria melhor colocar 1, porque... Né? Só para não embolar a cabeça dos alunos que estão assistindo ali. Tá, legal. Não, no caso de matrizes, melhor pensar no I. No elemento de identidade como sendo 1, né? Total. Obrigado. E agora, a gente sabe que a exponencial de uma... É o contrário, é para ser menos t0, 0t. A exponencial de uma matriz antissimétrica é uma matriz de rotação. Tá? E a gente vê que essa aplicação exponencial vai do espaço tangente para o grupo de Lie. No caso disso 3, mesma coisa, é um grupo de dimensão 3, então o espaço tangente dele tem dimensão 3, e vai ser o conjunto também de matrizes antissimétricas. Isso é um fato geral de grupos ortogonais. E agora estou pensando... Não, foi mal. Esse é de fato 0 menos t, t0. Esse é de fato o espaço tangente. Matriz antissimétrica. Tá. A segunda coisa que eu quero introduzir é a noção de álgebra de Lie. Então, a álgebra de Lie é um objeto algébrico que eu apresento aqui de maneira abstrata. É um espaço vetorial, tá? G, esse G aqui, equipado de um mapa bilinear que se chama colchete de Lie. Então, um mapa bilinear do produto cartesiano para G mesmo, tá? Esse mapa deve satisfazer uns axiomas que eu não escrevi aqui. É comum denotar esse mapa bilinear, esse colchete de Lie, com colchete, assim, A, B. E o resultado importante aqui é que esse espaço tangente, que eu introduzi aqui, ele é, de um grupo de Lie, ele é uma álgebra de Lie. Quer dizer, tem como definir naturalmente, no espaço tangente, um colchete de Lie. Tá? Esse é um resultado muito importante. Não é trivial, né? Porque esse grupo de Lie, a priori, o espaço tangente, não tem nada mais. Mas sim tem como definir, e foi o Sophus Lie que fez isso primeiro, tem como definir essa estrutura algébrica no espaço tangente. No caso de matrizes, é ainda mais simples. O colchete de Lie no espaço tangente de um grupo de matrizes nada mais é do que o comutador aqui de duas matrizes, AB menos BA. Tá? Aqui, por exemplo, eu coloquei o comutador da base da álgebra de Lie de SO3. Tem essas relações simples aqui,
x1, x2, comutador vale x3. Aqui. Então, essa estrutura de álgebra de Lie é uma coisa muito importante. Ela contém muita informação sobre o grupo de Lie, mesmo sendo apenas um espaço vetorial, não é apenas isso, porque tem uma estrutura suplementar. Mas um resultado nessa direção é o seguinte: dois grupos de Lie simplesmente conexos com a mesma álgebra de Lie devem ser isomorfos. No âmbito do nosso trabalho, infelizmente, isso não... a gente não usa esse resultado porque não trabalhamos com grupos simplesmente conexos, né? O círculo, o touro, isso 3. Mas mesmo assim, esse ponto de vista da álgebra de Lie é muito importante porque ele permite estudar grupos de Lie e representações de um ponto de vista infinitesimal. Dei aqui um exemplo desse fenômeno. Digamos que tem uma representação de um grupo de Lie G no Rn. Então, uma representação é o morfismo de G para as matrizes invertíveis. Esse grupo de matrizes, na verdade, ele é um grupo de Lie também. As matrizes invertíveis. Ele não é compacto, mas é um grupo de Lie. E tem uma álgebra de Lie. Digamos, um espaço tangente na identidade. E esse espaço tangente é simplesmente o conjunto de matrizes. Dimensão, né, n². Então, eu tenho uma aplicação exponencial das matrizes para as matrizes invertíveis. Tenho também a álgebra de Lie do grupo de Lie G e a aplicação exponencial. O que eu posso fazer é derivar a minha representação. A derivada, ela vai do espaço tangente para o espaço tangente, né? Ou seja, a derivada de φ, ela é uma aplicação entre álgebras de Lie. E mais do que isso, o que fala o resultado aqui é que essa representação derivada ela é um morfismo de álgebras de Lie. Então, eu consigo estudar a estrutura de Lie ao nível, que vem de uma representação, ao nível das álgebras de Lie. E eu vou dar um spoiler já aqui. O que poderemos fazer é pegar essa álgebra de Lie de G e calcular a imagem dela pela representação derivada. Isso vai me dar uma subálgebra desse conjunto de matrizes, e, na verdade, é dessa forma que eu vou analisar, que eu vou estudar a minha representação, que é mais fácil de trabalhar ao nível linear, digamos. Tá, para ilustrar isso, eu vou falar de análise de imagem. E uma experiência aqui que eu propus. Eu peguei uma imagem de tatu, uma imagem no R3, tá? E seguindo a mesma coisa que fizemos ao início, eu posso imergir as imagens tridimensionais no espaço euclidiano, Rn vezes n vezes n, né? O número de pixels. O que eu faço é o seguinte: eu pego esse tatu e eu rotaciono ele. Eu gero várias rotações e considero a imersão dessas imagens no Rn. Então, vai dar uma nuvem de pontos que eu projetei assim no R3 para visualizar. E tem o último passo, que é que eu vou projetar RNNN, dimensão muito alta, então eu vou projetar no Rm. Na verdade, aqui não é N, é M. Eu vou escolher uma dimensão de projeção, 5, 10, eu projeto a nuvem no R5 ou R10.
Agora, temos um problema de machine learning clássico, que é o seguinte: dado uma imagem, um ponto dessa nuvem X, vocês devem estimar o vetor unitário de R3 que aponta para a cabeça do tatu. Tá? Um problema clássico do tipo 90% de conjunto de treino e 10% de conjunto de teste. Então, vocês podem treinar qualquer classificador. Aqui eu representei as 3 coordenadas desse vetor unitário. Tá? Para essa experiência, eu fiz uma coisa bem, bem simples. Eu treinei um SVM. Tá? O grupo de treinamento é cada rotação, né? O que você tem é a imagem imergida no espaço euclidiano e projetada em dimensão menor. Tá. Mas o conjunto de dados onde você vai fazer o treinamento vai ser cada possível rotação você tem o vector de orientação para a cabeça do... Sim. Vai aprender a partir daí, né? Exatamente. Você tem o ponto e o vetor, total. Ok. Aí, para comparar o efeito da dimensão, eu projetei... Pode repetir melhor essa coisa do teste e do machine learning? Você quer que eu explique mais? Não, explicar de novo, na verdade. Você tem a tua nuvem de pontos e você quer, a partir de que operações, detectar o vetor que em cada ponta... como é que é? Em cada ponto você quer saber a direção que aponta para a cabeça, é isso? Tá. O que eu vou te dar é um conjunto de pares. A primeira coordenada desse par é a imagem e a segunda coordenada é o vetor unitário que aponta para a cabeça. Então, você treina um modelo, um algoritmo, que seja capaz de, a partir da imagem, deduzir o vetor unitário. Ok. Só que, para complexificar um pouco, eu não dou a imagem inteira tridimensional. Eu reduzo a dimensão. Beleza. Mas você poderia considerar que um problema, sem saber nada do problema, poderia treinar qualquer modelo de aprendizado de máquina para resolver essa tarefa. Aí, então, treinei SVM, que é uma coisa bem, bem clássica. E coloquei na segunda coluna o MSE, que é o erro quadrático médio. E como esperado, né, quanto mais alta a dimensão de projeção, melhor o desempenho do modelo. Aí, o que eu estudei aqui era uma outra solução para fazer isso, que vocês podem ver, eu chamei de coordenadas ortogonais, que tem um desempenho ainda melhor e que usa o conceito de álgebra de Lie. E, para começar, a gente deve observar que essa nuvem de pontos, né, coleção de imagens em grande dimensão, que eu projeto, se projetar em dimensão 8 não é qualquer dimensão, tem uma razão para ter escolhido essa. Essa nuvem, ela é muito perto de uma representação de SO3 no R8. Como que eu descobri isso? Eu apliquei no seu algoritmo, que ainda não apresentei, vou apresentar daqui a pouco. O algoritmo, ele consegue ver uma representação de SO3 no R8 e gerar uma órbita, tal que uma órbita seja bem próxima à nuvem. E a distância entre essa órbita e a nuvem é 0.1, 0.2, na distância de Hausdorff.
Aí o que eu vou fazer agora, eu vou usar esse conhecimento, essa representação, para puxar as imagens para a álgebra de Lie. Que a álgebra de Lie de SO3 é de dimensão 3. Mais formalmente, vocês lembram que a gente tem a órbita de uma representação de grupo de Lie, ela pode ser escrita assim. Tem um ponto inicial, x0, uma imagem inicial, e a gente aplica todas as matrizes da representação. Esse ponto inicial eu escolhi como qualquer ponto da nuvem, arbitrariamente, o primeiro, eu acho. O que a gente pode fazer é, para toda a imagem, encontrar o elemento do grupo que gera uma matriz tal que essa imagem seja a mais próxima possível do ponto inicial. E esse elemento do grupo de Lie, ele pode ser escrito como a exponencial de um elemento da álgebra de Lie. Então, no final, o que eu consigo fazer é associar a todo ponto dessa nuvem um elemento da álgebra de Lie. Tá? Agora, o que eu coloquei aqui é a álgebra de Lie de SO3 é de dimensão 3. Tá? Posso ver ela como esse cubo aqui. E eu peguei todos os pontos da nuvem, puxei para a álgebra de Lie, eu colori os pontos de acordo com as coordenadas desse vetor que aponta para a cabeça do tatu. Tá? E vocês podem ver que nessas coordenadas as cores elas são bem mais separadas, é bem mais fácil detectar esse vetor que aponta para a cabeça baseado nessas coordenadas. Então, o que eu fiz era treinar um SVM nessas coordenadas. Eu tenho um desempenho de 0.006, o que eu acho bem interessante, porque esse SVM, no final, é uma informação de dimensão 3 apenas. E que dá até melhor do que esse aqui em dimensão 10. Espero que foi claro. Tá. Vou ver o meu tempo. Não, demorei muito. Não, relaxa, calma. Acho que vou pular essa última parte. Tá, vamos lá. Vou explicar agora como funciona o algoritmo. Coloquei de novo a formalização do nosso problema. A gente tem uma nuvem e quer detectar uma órbita de um certo grupo de Lie. Aqui em rosa, são resultados mesmo do algoritmo. A gente quer esse tipo de resultado. Tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Uma ideia bem natural seria de gerar muitas órbitas e tentar achar a órbita mais próxima, que minimiza a distância entre a nuvem e a órbita. Isso, infelizmente, não sei como implementar. Pensei nisso, mas a gente teria que primeiro gerar muitas órbitas e calcular a distância. Isso eu não sei fazer. Outra ideia, um bom reflexo nesse tipo de situação, é tentar adoptar um ponto de vista infinitesimal. E para fazer isso, eu vou usar a representação derivada. Então, a gente supõe esse modelo, né, que tem uma representação do grupo de Lie no RN. O que eu quero encontrar é a imagem do grupo pela representação. Tá? As matrizes que compõem a representação.
no lugar de trabalhar nas matrizes invertíveis, eu vou trabalhar aqui nas álgebras de Lie. Porque o que acontece é que essa representação, essa imagem, nada mais é do que a exponencial da álgebra-imagem. A álgebra-imagem, é o que eu falei mais cedo, é a imagem da álgebra de G pela representação derivada. Se eu tivesse acesso a essa álgebra-imagem, bastaria exponenciar para recobrir, para obter a representação inicial, certo? Agora temos um novo problema, que é de encontrar essa álgebra-imagem aqui. Felizmente, existe um espaço intermediário entre a álgebra-imagem e o grupo de matrizes, que é a álgebra de simetria, que eu defino aqui. Todo subconjunto do espaço euclidiano admite um grupo de simetria, tá? Que é o conjunto de matrizes tal que a imagem da nuvem é igual à nuvem. Quando esse O aqui é uma variedade, esse grupo de simetria é um grupo de Lie. Então, ele tem uma álgebra de Lie, que eu chamo de álgebra de simetria. Tá? E o que acontece é que a álgebra-imagem da representação é uma subálgebra da álgebra de simetria. Agora, para simplificar a minha apresentação, eu vou supor que a álgebra-imagem seja igual à álgebra de simetria. Não é sempre o caso, e o algoritmo, na verdade, que desenvolvemos, ele não precisa dessa hipótese. É só para simplificar. Agora, o que queremos fazer é calcular a álgebra de simetria. E, felizmente, tem um algoritmo que foi publicado ano passado, que permite fazer exatamente isso. É um algoritmo cujo input é uma nuvem de pontos, e o output é a álgebra de simetria dessa nuvem. Ela é apresentada como por meio de uma base, né? A álgebra de simetria é um subespaço das matrizes. Vou explicar rapidinho como isso funciona. Quanto tempo eu tenho, mais ou menos, Paulo? Termina. O tempo que você precisar. Oi? O tempo que você precisar. Tá, beleza. Então, eu vou apresentar rapidinho isso aqui, esse algoritmo. Se chama de LiPCA, e confesso que ele parece um pouco mágico ao início, assim. Ele usa esse operador, lambda, que é um operador que vai para as matrizes, e que é definido assim. A imagem de uma matriz vai ser uma soma. A soma, ela percorre todos os pontos da nuvem. Tem N pontos. E nessa soma temos a matriz aqui e duas outras matrizes. Essa primeira é uma estimativa da matriz de projeção sobre o espaço normal, a órbita. E a segunda é a matriz de projeção sobre a linha gerada pelo ponto. Então, o espaço normal, a gente pode estimar isso por meio de PCA local, por exemplo. Agora, os autores mostraram que esse operador ele é simétrico, então ele é diagonalizável, e podemos considerar autovetores. O resultado do algoritmo é os D primeiros autovetores. O D é um hiperparâmetro, que é a dimensão, e primeiro autovetores, eu quero dizer
os autovetores de menor autovalor. Tá? A gente constrói esse operador, diagonaliza e pega os D primeiros autovetores. Esse vai gerar um subespaço de matrizes, que vai ser nossa estimativa de álgebra de simetria. Tá? Tem como justificar que isso funcione, na verdade. Tem como escrever a álgebra de simetria por meio da interseção de espaços, aí mexendo um pouco nessas fórmulas, a gente obtém no final esse operador aqui. Então, legal. A gente tem uma maneira de estimar a álgebra de simetria, e como eu falei aqui, basta exponenciar agora. Só que tem um problema. Esse algoritmo, o LIPCA, ele estima a álgebra de simetria como se fosse um subespaço de matrizes, um subespaço linear. Mas ele não diz nada sobre a estrutura de álgebra de Lie. O que eu quero dizer com isso é que é bem possível que esse subespaço de matrizes não seja estável por comutador, né? E a condição de álgebra de Lie diz que o comutador de duas matrizes, do subespaço, ainda deve pertencer à álgebra, né? E no âmbito do trabalho deles, isso não era muito problema, porque o que tem com esse algoritmo é erros pequenininhos, né, na álgebra de Lie. Só que para a gente é um grande problema, porque ao exponenciar a álgebra de Lie, esses errinhos vão se tornar grandes erros, né? Aí é bem possível que a órbita, ao exponenciar, a gente tenha uma órbita que nem seja fechada. Daria esse tipo de coisa aqui. Então, agora tem uma coisa importante que devemos fazer, é encontrar a álgebra de Lie mais próxima da nossa estimativa. Como se a gente projetasse essa estimativa no conjunto de álgebras de Lie. Aqui eu coloquei um trecho do artigo deles, onde eles dizem exatamente isso. Agora, alguém poderia querer projetar esse resultado na álgebra de Lie mais próxima, mas não fizemos. E basicamente isso é isso o núcleo do nosso trabalho. Então, como fazer? A gente tem que trabalhar com subespaços de matrizes. Tem uma primeira redução aqui, que eu não vou explicar em detalhes, mas basicamente, no lugar de trabalhar no conjunto das matrizes em geral, podemos trabalhar nas matrizes antissimétricas apenas. Tá? Isso vem do fato de que toda a representação de grupo de Lie compacto pode ser ortogonalizado. Tá. A gente quer trabalhar com subespaços de matrizes antissimétricas. Para trabalhar com subespaços, tem basicamente dois pontos de vista. O ponto de vista de Stiefel e de Grossman. No ponto de vista de Stiefel, a gente vê subespaços como uplas de vetores, como uplas de matrizes. A gente encoda um subespaço por meio de uma base ortogonal. Tá? No nosso caso, eu quero não apenas subconjuntos, subespaços, eu quero álgebras. Então, o que eu vou fazer é adicionar uma condição aqui. Eu vou considerar D-uplas ortogonais de matrizes, tal que os comutadores desses elementos estejam no espaço gerado por eles.
E agora nosso problema, como eu falei, é projetar a estimativa de álgebra de simetria, esse H aqui, projetar nesse espaço de subespaços de álgebra de Lie. E isso pode ser escrito da seguinte forma: a gente gostaria de minimizar a soma do erro quadrático, tá? A norma quadrática entre as coordenadas. Outro ponto de vista de Grassmann, a gente vê os subespaços por meio, a gente associa um subespaço à matriz de projeção nele. É como se fosse uma matriz de matrizes. E podemos escrever, adicionar também a condição de álgebra de Lie e escrever o problema da seguinte forma. Agora podemos abrir, explicitar essas formulações e dar essa coisa. Esses parecem problemas de minimização, problemas bem clássicos de otimização sobre um conjunto de matrizes, né? A gente quer minimizar um custo sujeito a condições. Então, o que queríamos fazer ao início era implementar esses problemas, como se fossem problemas de otimização. O problema é que não dá isso para otimizar num computador. Porque o que está escondido por trás dessas formulações é um problema combinatório muito complicado, que é a classificação das álgebras de Lie. Tem outro problema também, é que nesses espaços que eu defini, de subálgebras, tem álgebras de Lie que não vêm de uma representação de grupo de Lie. E no nosso problema, a gente quer subálgebras que vêm de uma representação. Então, eu vou modificar um pouco essa definição. Eu vou fixar um grupo de Lie G e restringir esses espaços às álgebras de Lie que vêm de uma representação de G. Eu chamo de, aqui, variedade de Stiefel de álgebras imagem de G. Tá? É a mesma coisa, só que deve existir uma representação por trás. E agora, por mais surpreendente que possa parecer, esse novo espaço é bem mais prático, bem mais simpático de trabalhar do que o precedente. O que a gente pode mostrar é que essa variedade Stiefel de álgebras imagem de G tem várias componentes conexas, e cada componente conexa corresponde a uma classe de equivalência por uma certa noção de equivalência que definimos no artigo, que é a equivalência de órbita. Duas representações de um grupo são órbita equivalentes se existe uma matriz tal que a álgebra imagem da primeira é igual à conjugação da álgebra imagem da segunda. Isso significa simplesmente que as órbitas dessas representações são conjugadas. E eu vou usar, então, uma relação de equivalência entre representações, posso considerar um conjunto de representantes, tá? Que eu vou denotar aqui orb. No caso da variedade de Grassmann, é a mesma coisa. Esse espaço tem várias componentes conexas, em correspondência com classes de equivalência de órbita. Mas, usando esse lema e esse conjunto de representantes, eu consigo escrever qualquer elemento dessa variedade dessa forma, e consigo uma representação, uma forma canônica, por meio de um elemento desse orbe e duas matrizes ortogonais.
agora eu vou injetar essa forma no nosso problema de otimização. Por exemplo, se eu substituir esse P aqui por essa forma, eu obtenho esse problema aqui, que agora ele é tratável no computador. Esse é um problema discreto contínuo, porque tem dois parâmetros. Esse primeiro, um parâmetro discreto, que percorre todas as classes de covariância de órbita. Esse segundo parâmetro é uma matriz ortogonal. Então, o que eu faço na prática, eu separo o problema em vários problemas, de acordo com essas classes de órbita, e eu faço uma otimização contínua para cada um deles. Na prática, é densidade de gradiente no grupo ortogonal. O número de classes de órbita, isso é um hiperparâmetro? Ou como é que você... Não. Você fixa um grupo e a dimensão do espaço-ambiente. Agora, é fixo a equivalência de órbita. Tem uma sutileza, porque, na verdade, no caso de grupos abelianos, esse conjunto é infinito. É bem essa coisa aqui de representações de SO2. Pode ser, as frequências podem ser qualquer número inteiro. Então, a gente tem que colocar um limite. Assim. Ok. O probleminha também é que tem que descrever explicitamente esse conjunto aqui de classes de órbita. A gente fez isso no caso dos toros de dimensão arbitrária, SO3 e SO2. E no final, o algoritmo fica assim, funciona em quatro passos. Dado a nuvem, tem uma primeira etapa que eu não expliquei, mas para que tudo isso funcione, tem que ortonormalizar a nuvem. Tem um pré-processamento. Aí depois a gente aplica o algoritmo de LIPCA, que ele dá uma primeira estimativa da álgebra imagem. A terceira etapa implementa a otimização para ter, de fato, uma álgebra de Lie. E depois é só exponenciar essa álgebra e gerar a órbita. A gente tem esse tipo de resultado. Para terminar, tenho uma última aplicação na química. Esse espaço de conformação do ciclo octâneo, então funciona assim. Dado uma molécula qualquer, na verdade, ela tem uma molécula, uma geometria, átomos específicos, mas, na realidade, tem uma certa liberdade no posicionamento dos átomos. Aqui coloquei 3 exemplos de molécula de ciclooctano. Né? Toda a posição não é possível por causa das forças físicas, mas tem uma certa liberdade. Cada representante, assim, é chamado de conformero. Então, é bem interessante tentar entender os conformeros de uma dada molécula. Tem famílias, tem classes, eles têm nomes. Uma coisa que podemos fazer para analisar esses conformeros é imergir eles num espaço euclidiano, para gerar uma nuvem de pontos. Da seguinte forma: dada uma molécula de ciclooctano, ela tem 24 átomos,
para cada átomo, eu vou registrar a posição euclidiana, as coordenadas do átomo. Então, eu tenho 24 átomos vezes 3 coordenadas, ou seja, a uma molécula está associada um vetor no R72. O que eu faço é gerar muitas moléculas e imergir todas essas moléculas para obter uma nuvem de pontos. E esse espaço ele é chamado de espaço de conformação. E é exatamente esse espaço que foi estudado nesse artigo, onde eles mostraram que, na verdade, uma garrafa de crã e uma esfera. Então tá legal. Esse espaço tem essa topologia. E queríamos ir além e ver se, na verdade, essas componentes não era apenas garrafa de crã e esfera topologicamente, mas órbitas de grupo de Lie. Então tem aqui duas experiências, eu vou apresentar apenas ela. Uma primeira coisa que a gente deve fazer nesse tipo de estudo é alinhar as moléculas. Gerem muitas moléculas e alinham elas, tá? Aí emerge no espaço euclidiano em R72. Então essa nuvem tem essa cara aqui. E se vocês mexerem, veriam que é como se tivesse uma fita aqui e 2 clusters. Então, o que eu faço é descartar 10% dos pontos. Eu tiro os pontos mais anômalos e faço uma classificação bem básica. Eu acho que é Single Linkage Clustering. Aí obtenho 3 classes. Tem essa classe em verde, vermelho e azul. Vou ficar com a azul. Com a vermelho aqui. Tá? A minha intuição aqui é que essa faixa é uma garrafa de crã. Tá. Para continuar, eu aplico no seu algoritmo. Aqui o que tem são os autovalores do LiPCA. Né? Vocês lembram que o LiPCA a gente calcula os primeiros autovetores? O fato de ver um autovalor bem pequeno, isso indica que deve ter uma ação de SO2 na nuvem. Então a gente aplica a terceira etapa, que é de projetar na álgebra de Lie mais próxima. E no final, o que eu tenho é uma ação de SO2 na nuvem. Agora, tem uma coisa que acontece, é que é uma ação de SO2. Então, o SO2 ele gera órbitas de dimensão 1. Ele gera curvas. Então, o que eu posso fazer é, para cada ponto da nuvem, gerar uma curva. E o que acontece é que todas essas curvas ficam bem próximas à nuvem. A distância típica entre uma curva dessas e a nuvem é 0,1. A distância de Hausdorff não simétrica. Então, isso é exatamente o comportamento exibido pela garrafa de Klein. A garrafa de Klein, ela não admite a ação do touro, de dimensão 2, mas sim uma ação de SO2, que ela não é transitiva. Então, isso é bem interessante. Significa que aqui, essa nuvem não é apenas a topologia de uma garrafa de Klein, é mesmo descrita por meio de uma órbita de SO2. Tem uma ação, uma representação de SO2. Então, significa que tem
relações algébricas bem específicas entre esses pontos. Tá. Eu vou pular essa parte, mas só para mencionar, uma boa parte desse artigo que escrevemos era mostrar que o nosso algoritmo dá o resultado esperado. E o que conseguimos provar é que, de fato, se o input, a nossa nuvem de pontos, ela é suficientemente próxima a uma órbita, então o algoritmo encontra uma representação, a gente encontra, o algoritmo, ele encontra essa órbita. Exatamente. Tá. Então, eu vou parar aqui. Eu acho que o primeiro trabalho é assim que trabalhar com grupos de Lie, mas realmente com a estrutura no âmbito da análise de dados, né? Com a estrutura de álgebra de Lie mesmo, e não apenas como subespaço de matrizes. E o que eu quero mencionar, para terminar, uma extensão, uma coisa bem natural que gostaríamos de fazer para continuar, é trabalhar não apenas com representações, mas também com ações. A gente gostaria de detectar ações de grupos de Lie em conjuntos de dados. Agora é um pouco mais complicado ações, porque tem que ter primeiro uma estrutura de variedade. O que acontece é que uma ação de um grupo de Lie numa variedade nada mais é do que um morfismo do grupo para o grupo de difomorfismos da variedade. E a gente poderia seguir esse mesmo caminho, derivar a representação, que agora teria a imagem no espaço dos campos vetoriais. Então, esse é um objetivo futuro. E vou parar aqui. Muito obrigado.